Imagine viver em um país onde você nunca sabe se vai ter luz amanhã, onde de repente tudo se apaga, a geladeira desliga, a comida estraga, o ventilador para, a criança precisa fazer a lição de casa com uma vela acesa. Essa não é uma cena de guerra, nem um desastre natural, é a rotina em Cuba. Apagões quase diários fazem parte da vida do cubano. Uma ilha que poderia ser um paraíso caribenho é hoje uma prisão mergulhada na escuridão. O regime comunista que prometia igualdade e progresso deixou como herança pobreza, repressão e apagões. Cuba não só vive sem liberdade, vive sem energia. E a pergunta é: como um país inteiro chegou a esse ponto? Os apagões não são acidentes, são consequência direta de décadas de má gestão, corrupção e de um sistema que matou qualquer incentivo à inovação. As usinas de Cuba foram construídas em grande parte nos anos 70 e 80, com apoio da União Soviética. Desde então, quase nada foi renovado. Sem manutenção adequada, sem investimento em tecnologia, essas centrais elétricas envelheceram. Além disso, Cuba depende do combustível importado. Com a queda do apoio da Venezuela e as sanções internacionais, o regime não consegue garantir nem petróleo nem peças para consertar o que está quebrado. O resultado é previsível. Quase metade das usinas está fora de serviço e as que ainda funcionam produzem muito menos do que o país precisa. O comunismo destruiu a economia e com ela a capacidade de gerar energia. Por isso, os apagões são constantes. Não é má sorte, é o preço de um sistema falido. Mas o que isso significa para o cubano comum? Significa que nunca se sabe quando vai haver eletricidade. Muitas vezes famílias passam 8, 10 ou até 12 horas por dia sem luz. A geladeira desliga, os alimentos estragam, hospitais ficam no limite, com geradores velhos que muitas vezes não funcionam. E quando a energia volta, não é garantia de conexão. A internet em Cuba é limitada, cara e controlada pelo governo. Em vários casos, o regime aproveita os apagões para restringir ainda mais o acesso, especialmente quando teme protestos. É uma escuridão dupla, sem luz e sem informação. Imagine viver em um país onde você não tem liberdade de sair, não tem liberdade de falar e agora também não tem luz nem internet para se conectar ao mundo. Essa é, meus amigos, a realidade de milhões de cubanos em 2025. Com salários de 20 ou 30 dólares por mês, as famílias mal conseguem comprar comida. O que chega às casas é racionado, sempre em falta. Enquanto isso, hotéis para turistas estrangeiros têm luz, ar-condicionado e internet sem falhas. O contraste é revoltante. O cubano passa fome e vive no escuro, enquanto a élite do regime e os visitantes têm acesso ao que o povo nunca vê. E para quem pensa em escapar, o regime fecha todas as portas. Sair da ilha é quase impossível. Passaportes controlados, vistos negados, fronteiras vigiadas. Cuba não é só uma ditadura, é uma prisão geográfica. A população está trancada numa ilha que se apaga todos os dias e o mundo simplesmente assiste sem conseguir fazer nada. O governo insiste em dizer que Cuba é um exemplo de saúde e de educação, mas como falar em exemplo quando não há remédios nos hospitais, nem livros nas escolas, porque o papel falta até para imprimir? Como acreditar em um modelo que deixa o povo inteiro na escuridão? A realidade é que o comunismo não iluminou a Cuba, o comunismo apagou Cuba. Os apagões em Cuba são mais do que um problema técnico. Eles são o símbolo de um sistema que fracassou. Um sistema que prometeu igualdade, mas entregou pobreza. Que prometeu liberdade, mas ergueu prisões. Que prometeu luz, mas mergulhou o país na escuridão. Cuba é o aviso vivo de até onde o comunismo pode levar um povo. Um país que deveria ser um paraíso caribenho, hoje não passa de uma prisão sem energia, sem esperança e sem futuro.